Olá, gente. Esse é o primeiro vídeo do canal e nós vamos tratar desse assunto que é a crise estrutural do capital. É um assunto que muitas vezes muitos falam sobre ele, mas falam de modo equivocado, de modo impressionista. Em alguns casos, ou é uma leitura ou uma não leitura do próprio livro do Mesaros, que um livro chamado Para Além do Capital, publicado pela Boitempo. Ele, em um dos capítulos, ele trata da crise estrutural do capital. Quem tem primeiro contato com o conceito, pensa que é uma crise total no sentido de todos os aspectos do capitalismo. E não é exatamente isso. Embora seja, não é exatamente isso de que se trata a crise estrutural. Vamos tentar resumir em alguns poucos minutos o que significa essa crise, tá? Então, como disse, foi Mesaros que cunhou o termo, e ele é melhor entendido se a gente comparar com a crise, com o seu oposto, do qual veio, né? Que é a crise cíclica. Marx, por exemplo, Marx e Engels falam que de 10 em 10 anos, com uma certa regularidade, mais ou menos a cada 10 anos, com 9, 12 anos e tudo mais, há uma crise do capital, uma crise cíclica. Por isso cíclica, porque ele se repete com uma certa regularidade. O, 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 a economia está estável, cresce, chega na euforia, acontece uma estagnação, recessão, crise brutal, né? No caso, depressão. Aí depois ele se recupera e tudo mais. O que o Mesaros está dizendo? Olha, o tempo das crises cíclicas passou. Ele tenta explicar a partir da década de 70 do século XX, que a crise cíclica em si já não é um conceito que explica as atuais crises. É uma crise só, diz ele, e de certa forma permanente, de certa forma contínua. Porque, de certa forma, eu vou dar uma opinião mais na frente, mas para ele é um depressum contínuo, há uma depressão contínua, alguns chamam de estagnação secular, né? Na literatura econômica. Mas o que ele dá como explicação do que tem acontecido da década de 70 até agora, não, ele fala, ó, o tempo das crises cíclicas passaram e agora é uma crise permanente. Ele deduz, ele chega a essa conclusão? É mais ou menos assim, gente. Existe um setor onde tem muito investimento de capital, certo? Então, nesse setor, os preços são muito baixos, porque tem muita concorrência. O que acontece? Há uma crise nesse setor, porque os preços estão muito baixos, e alguns investidores, alguns patrões, passam a investir em outro setor onde os preços estão mais altos. Então, ou seja, há um processo na concorrência intercapitalista que é o seguinte: um setor que tem muito investimento, logo os preços ficam mais baixos, perde investimento porque o investimento aqui já não compensa, e outro setor passa a ter mais investimento, certo? E aqui onde os preços estão mais altos, os preços tendem a cair. O que Mesaros fala é que a partir da década de 70, todos os setores ficaram com muito investimento. Os preços caem, lógico, com a mediação dos monopólios e tudo mais, com a inflação artificial pela emissão de dinheiro, mas o que acontece é que não há uma crise num setor da economia, por exemplo, uma crise petroleira. Agora é uma crise total. Todos os setores da economia estão com excesso de investimento. Isso é crise estrutural. A crise estrutural é isso. Todos os setores têm investimentos até demais. A gente pode dar e deduzir uma série de questões. Por exemplo, a gente deduz daí que
que não há mais espaço para o capitalismo sair de si mesmo, sair de sua própria crise, porque todos os setores estão abarrotados de investimento. Há um excesso crônico de capital. Daí a gente deduz também que a gente tem uma superprodução crônica latente. Aqui eu já estou deduzindo, tá, gente? Isso não tem exatamente no texto do Mesaros. Mas é uma crise de superprodução, ou seja, a gente tem bastante para satisfazer todas as necessidades da humanidade. Logo, há uma superprodução, ou seja, os preços não compensam. O preço já não é uma mediação boa para as trocas, ou seja, a gente tem que mudar. A gente chegou na época em que a produção pode ser gerida para ser distribuída sem a mediação dos preços, sem a mediação do comércio. Isso é uma dedução natural da teoria dele, mas não está exatamente assim na teoria dele, certo? Isso é uma dedução natural. O que fica é isso. A crise estrutural não é uma crise de tudo, né? Parece uma crise de todo o capitalismo, por exemplo, do Estado. Isso é crise sistêmica, é diferente. Eu trato disso num livro meu que ainda não foi publicado, mas é crise sistêmica, que é a crise do Estado, crise das classes e tudo mais, crise do valor, já é outra coisa. Já é outros aspectos que estão adicionados. A crise estrutural é isso, da estrutura dessa relação de capital. Então, o que é? Resumindo, de novo, todos os setores da economia estão com excesso de investimento, logo não tem para onde o capital escapar, e a crise já não é num setor da economia, mas é total, em todos os setores da economia. Isso é a crise estrutural que Mesaros fala. Quando tem muitos comentadores distraídos que tratam a crise estrutural como outra coisa que não é, entendeu? E realmente Mesaros tem um texto muito difícil, muito arrastado. O estilo não é bom do texto dele, por isso até se justifica as más leituras nesse sentido. Se tem alguma discordância aí, bota nos comentários e tal, bom que a gente enriquece o debate. Porque eu nesse momento já estamos em 7 minutos do vídeo e eu não quero alongar muito. Eu vou dizer qual é a minha crítica ao Mesaros. Primeiro, que não é empiricamente verificável que só há uma estagnação, um não crescimento verificável no capitalismo maduro, pelo menos. Não há só isso. Continua o ciclo de crescimento, mesmo que o crescimento seja cada vez menor, e mesmo que a crise seja tendencialmente cada vez pior, a de 2000, de 2008, a atual, ela mesmo assim há ciclos de crescimento e depressão, crescimento e depressão. O que eu acho, que eu concordo com o Mesaros, é que há uma crise total no sentido de que há uma tendência a uma superprodução crônica latente. Ou seja, é uma superprodução crônica que não se revela de forma clara, de forma absoluta, mas de forma relativa através das revoluções industriais. De forma relativa através das crises cíclicas. Então, as crises cíclicas cada vez mais duras revelam uma produtividade cada vez maior, entendeu? Então, a base da explicação dele está correta, mas a conclusão que ele chega está errada. Não há uma crise estrutural, há crises cíclicas cada vez mais profundas. Então, existe uma crítica à teoria do Mesaros da crise estrutural, que é a defesa pura das crises cíclicas. Mas não existe a defesa pura das crises cíclicas também está errado. Por quê? Se há crises cíclicas sempre iguais, não há por que superar o capitalismo. O reformismo pode chegar e dizer, não, estamos na crise, está ruim, é um problema do capitalismo, mas já melhora. Entendeu? Então o reformismo pode argumentar, tem crises, são duras, mas com um governo de esquerda que combata essa crise do capitalismo e que faça a economia crescer depois da crise, então nós resolvemos tudo, nada de revolução. Então a ideia de crises cíclicas sempre igual a si mesmas pensa um universo estático, uma realidade estática, e não é essa a realidade. Nós temos produtividade crescente,
diferenças entre produção e distribuição, entre produção e comércio e tudo mais, e que gera, nós temos uma tendência a uma superprodução crônica, porém latente, porém ela se revela em crises cíclicas cada vez mais duras. Então, a crítica que eu faço aqui ao Meros é uma forma também de guardar o lado forte da teoria dele e dizer que a crise estrutural não se revela tal como ele espera, mas mesmo assim ele é um grande teórico, é um grande pensador do marxismo. É isso, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo.